vocês continuem assim, unidos, porque é assim que uma comunidade, que uma paróquia cresce, quando só as comunidades estão unidas. Lá mesmo o Senhor disse isso no Evangelho de hoje: permanecei no meu amor. E terminando o Evangelho dizendo: é isto que eu vos ordeno. Ele falou: eu vos ordeno. Ele pode falar assim porque Ele é Deus. Eu não posso falar assim com vocês, mas Ele pode porque Ele é Deus. É isso que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero fazer com vocês uma homilia muito simples, não quero demorar. Esses dias ouvimos aqui belíssimas pregações sobre São Felipe e São Tiago, e todos nós que estamos aqui também já conhecemos um pouco, sobretudo quem é dessa comunidade, já conhecemos um pouco a história desses dois grandes santos, desses dois grandes apóstolos, dessas duas grandes colunas da igreja. Mas eu quero aqui recordar a todos nós que há poucos dias nós celebrávamos a memória de São José com este título: São José, o Operário, ou também, como é chamado, São José, o Trabalhador. E na homilia que eu fiz na Igreja Matriz, eu recordava a comunidade que depois da Virgem Maria, o santo mais importante da igreja é São José. É bom que nós saibamos isso, que na ordem do santo há sim uma hierarquia, porque Nosso Senhor quis assim, porque Deus quis assim. Então, o maior, evidentemente, a maior criatura que Deus criou foi a Virgem Maria, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora é a maior das criaturas. Entre as criaturas celestes e terrestres, a Virgem Maria é a maior. Por isso ela é chamada a Rainha dos homens e dos anjos, Rainha do céu e da terra. Nossa Senhora é a criatura mais perfeita que Deus criou. A tradição engrandece tanto a Virgem Maria, engrandece tanto, que chega a afirmar, e isso é verdade de fé, que se juntasse a bondade, as virtudes de todos os santos, de todos os anjos e de todos os justos, se juntassem e colocasse de um lado da balança e do outro colocasse a santidade da Virgem Maria, a santidade de todos os santos juntos e anjos e justos, não chegariam aos pés da santidade de quem? Da Virgem, porque Nosso Senhor quis assim. Ela encontrou graça diante de Deus. Foi o próprio Deus que disse a ela: alegra-te, ó toda cheia de graça. Na tradição da igreja, na tradição bíblica, se vocês tiverem esse desejo de lerem a Bíblia assim com atenção, na tradição bíblica tem muitas aparições de anjos, mas os homens sempre reverenciaram os anjos, sempre reverenciaram. Porém, quando Deus criou a Virgem Maria, foram os anjos que a reverenciaram, de tão grande que Deus a fez. Então, a Virgem Maria é a maior das criaturas. E depois da Virgem Maria, São José. São José é o maior santo da igreja, e é um santo muito esquecido. É muito esquecido São José, não é? Nós temos muitas devoções pelos santos mais novos, o que é muito natural, não é? Santo Antônio, São Padre Pio, não é? Santa Teresinha, ótimo, temos que ter. Mas não poderíamos ter uma devoção a esses santos maior do que a devoção a quem? A São José. Porque depois da Virgem Maria, ele é o maior dos santos. Tem até um título dele que eu gosto muito, né? Não é só puro, casto. Tem um título dele também que se chama Terror dos Demônios. Amo esse título de São José. É o terror dos demônios, o terror de todos os males. Não é? Confia a São José, não é? E depois de São José, na ordem da igreja, na ordem da fé, é São João Batista. Por que, Padre Sérgio, a Virgem Maria, São José e São João Batista? Porque eles estão ligados intrinsecamente ao nascimento de quem? De Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são os maiores na tradição da igreja. E depois da Virgem Maria, depois de São José, depois de São João Batista, os maiores santos são quem, Padre Sérgio? Os 12 apóstolos. São os maiores.
Eles são chamados as colunas da igreja. A igreja é chamada como una, santa, católica e apostólica. Apostólica por quê? Por causa dos 12 apóstolos. Quando nosso Senhor mostra a igreja celeste, a igreja do céu, no livro do Apocalipse, não é? Quando nosso Senhor dá essa visão ao apóstolo João, diz lá a visão, que no centro havia um trono, e no trono estava sentado quem? O Cordeiro. E ladeado havia outros 12 tronos. Quem estavam sentados nele? Os apóstolos. Que representa o que, Padre Sérgio? A coluna da igreja. Então, só por isso, os apóstolos, todos, deveriam ter da nossa parte uma grande devoção. Mas, no entanto, não é bem assim, meus irmãos. Nós temos pouca devoção pelos apóstolos. Pouca devoção. Talvez o que tem um pouco mais aí é o apóstolo Pedro. Não é? É o que tem um pouco mais. Mas todos deveriam ter da nossa parte. Olha, se você tem aqui um centro de devoção, sei lá, Santo Antônio, Santo mais novo, São Francisco, não sei, São José, não é? São José não, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, Santa Teresinha, o Padreiro dos Padres, São João Maria Vianney. Se você tem uma devoção a qualquer santo que seja, entenda isso. Você pode ter e deve cultivar, evidentemente. Porém, você deve ter maior devoção pela Virgem Maria, por São José, por São João Batista e pelos 12 apóstolos, as colunas da igreja. E entre esses 12, São Filipe, São Tiago e São Filipe. Em Roma tem uma igreja, aliás, uma praça muito famosa que se chama assim, Praça dos 12 Apóstolos. Praça dos 12 Apóstolos, Piazza dei Apostoli. Está lá essa praça belíssima. Infelizmente, esses roteiros de viagem não colocam normalmente no roteiro a visita dessa praça, mas deveriam colocar. Não é? E nessa praça tem uma igreja, uma basílica dedicada aos 12 apóstolos. Uma basílica construída no século VI, por volta do ano 500 e pouco. Depois eu procurei na internet. Basílica dos 12 apóstolos, construída no século VI, por volta do ano 500 e pouco. E lá, nesta igreja dedicada aos 12 apóstolos, segundo a tradição da igreja, estão os restos mortais, as relíquias, os restos mortais de São Filipe e São Tiago. Teve uma reforma, não faz muito tempo, e curiosamente, isso é até um sinal, uma graça, não é? Eu conheço bem essa igreja. Teve uma reforma e as arcadas da igreja, da basílica, elas foram restauradas, reformadas. E hoje, a maior arcada dessa basílica é dedicada a São Filipe e a São Tiago, lá em Roma. E essa igreja é muito visitada. Não sabemos muita coisa sobre São Filipe e São Tiago, mas sabemos o essencial. Sabemos que depois de Pentecostes, como todos os apóstolos, eles saíram para pregar o Evangelho. São Tiago ficou em Jerusalém para pregar a conversão, para anunciar Cristo aos judeus, e se tornou o bispo de Jerusalém. São Filipe também saiu para pregar. E os dois deram o perfeito testemunho de Cristo. Evangelho de hoje, o Senhor diz o que no Evangelho de hoje? Não é? Que já não nos chama de servos, mas de amigo. E diz que Ele dá a vida pelos seus amigos. Ele dá a vida. Ele dá a vida. Veja, Deus chamar a gente assim, com tanta intimidade, é uma grande graça. É uma grande graça que nosso Senhor nos chame assim. Que Ele queira que nós sejamos os seus amigos. Que Ele queira que nós sejamos íntimos dele. Essa é uma grande graça. Então, se Ele nos trata assim, se Ele nos chama de amigos, se Ele nos trata com tanto amor,
a nossa resposta, meus irmãos e minhas irmãs, também não poderia ser outra. Se o verdadeiro amigo dá a vida pelos amigos, se nosso Senhor dá a vida por nós, nós também somos o que, Padre Sérgio? Chamados a dar a vida por Ele. Então, São Filipe e São Tiago levaram isso tão a sério como os outros apóstolos, que também deram a vida por Cristo, derramaram o sangue por Cristo, dando assim, repito, o perfeito testemunho. São Filipe, vocês sabem, mas é bom recordar, segundo a tradição, morreu crucificado e também apedrejado. Imagine, se uniu tanto a Cristo que morreu como Cristo, morreu crucificado e também apedrejado. São Tiago, segundo a tradição antiquíssima da igreja, está na Ata dos Mártires, que é um livro antiquíssimo da igreja. São Tiago foi levado ao pináculo do templo, que é o local mais alto do templo, e de lá ele foi lançado, empurrado, caiu no chão, se quebrou todo, mas permaneceu o quê? Vivo. Se quebrou todo, mas permaneceu vivo. E a paulada, segundo a tradição, ele teve o seu crânio esmagado. São Filipe, crucificado e apedrejado. São Tiago, lançado do lugar mais alto do templo, se quebrou todo e depois a paulada teve o seu crânio esmagado. E assim os dois, repito, deram a maior prova de amor por Cristo, ou seja, entregaram a própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, naturalmente, que Deus não vai pedir a nenhum de nós aqui presente isto que pediu a São Filipe e a São Tiago. Ele não vai pedir isso a gente. Ele não vai pedir. Porém, o que esses santos viveram devem também esperar a gente. Ou seja, todos nós aqui, todos nós, cada um no seu estado de vida e nas suas condições. Eu como sacerdote, as irmãs aqui religiosas como religiosas, alguns aqui como casados, como pais, como mães, outros solteiros como solteiros, não é, na sua profissão, ou os jovens que estão aqui no trabalho, no estudo, enfim, todos nós, cada um no seu estado e cada um na sua condição, todos nós também, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para esses santos, esses nossos padroeiros, essas colunas da igreja, todos nós devemos pedir também a Deus que conceda a nós a graça de nós, repito, no nosso estado, na nossa condição, a graça de amá-lo mais, a graça de fazer mais a vontade de Deus, a graça de ser obediente a Deus, a graça de ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Vejam, repito, São Filipe e São Tiago sofreram, derramaram o sangue por amor a Cristo, permaneceram na tribulação, no sofrimento, eles permaneceram o que, Padre Sérgio? Fiéis. Permaneceram fiéis. Então, isso aqui é uma inspiração para todos nós. Ou seja, nas nossas dificuldades, se vivermos elas na fidelidade a Deus, no amor a Deus, elas vão concorrer para quê, Padre Sérgio? Para o nosso bem. Ou nesta vida, ou na eternidade. Mas não permitamos que os sofrimentos sejam para nós uma ocasião de blasfemarmos contra Deus, mas que a dificuldade da vida seja ainda mais uma oportunidade para professarmos com amor e com fidelidade a nossa fé em Deus, como fizeram os nossos santos padroeiros, São Filipe e São Tiago. Vamos continuar, caríssimos irmãos e irmãs, esta Santíssima Eucaristia, pedindo a Deus que conceda a todos nós, e que nós também queiramos, evidentemente, a mesma graça que concedeu a São Filipe e a São Tiago, para que também nós, como eles, possamos, em toda e qualquer circunstância, permanecer firmes
no amor e na fidelidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.